Bem, pessoal, então vamos ver agora nessa segunda aula sobre lei de Gauss as aplicações dessa lei física aí para alguns problemas físicos, os problemas que nós consideramos aí que apresentam uma dada simetria. Então vamos lá. Então, é, a lei de Gauss ela vai ser útil, né, para o cálculo de campo elétrico quando nós temos uma determinada simetria. Tá? E essa simetria vai facilitar o cálculo do fluxo aí através da superfície gaussiana. Tá? Isso não significa que a lei de Gauss ela não possa ser utilizada, ela não tem outras utilidades. Tá? Para o cálculo de campo elétrico ela é um pouco limitada, mas nós vamos ver posteriormente que a lei de Gauss ela serve para definir aí o que nós chamamos de a equação de Poisson ou a equação de Laplace. Então, essas equações elas têm uma aplicação muito mais ampla aí para o eletromagnetismo, para a eletrostática, para o eletromagnetismo, do que somente aí, o cálculo de campos elétricos. Né? Então, para isso a lei de Gauss é limitada aí a problemas simétricos. Mas para outros casos a lei de Gauss é bastante útil. Tá? Então, nessa aula nós vamos considerar três problemas que são os problemas que normalmente são vistos aí na literatura, nos livros. Né? Então nós temos o caso do fio infinito carregado, ou uma barra infinita carregada. Tá? Então, se eu tenho um fio infinito carregado, a simetria associada a esse fio infinito carregado é uma simetria cilíndrica. E nós vamos considerar nesse problema uma superfície gaussiana que é cilíndrica em torno da linha de cargas. Tá? E a partir do cálculo do fluxo do campo elétrico através dessa superfície gaussiana cilíndrica, nós vamos calcular aí o campo elétrico emanado por essa linha de cargas infinita. Nós já fizemos isso utilizando outro método. Né? Então aqui nós vamos ver utilizando a lei de Gauss. Tá? Nós temos outro problema que será visto nessa aula, que é o da placa infinita, ou do plano de cargas infinito. Então, uma placa infinita carregada, né, aqui só um pedaço dela, tá? Essa placa ela tem uma simetria planar. Tá? Então, nós vamos considerar aqui uma superfície gaussiana fechada, uma espécie de caixa, aqui, uma pequena caixa, um paralelepípedo, que atravessa a superfície, né, engloba uma parte das cargas contidas nessa placa. Tá? Então, dentro da superfície gaussiana eu tenho só uma parte das cargas, assim como dentro desse cilindro eu só tenho uma parte das cargas do fio infinito. Então esse é outro problema simétrico que nós vamos ver. Tá? E o terceiro caso, né, que na verdade são dois, tá? É o da esfera. Então se eu tenho uma esfera carregada, tá? Essa esfera carregada ela pode conter as cargas distribuídas no seu volume. Tá? Então, no caso aí de uma esfera maciça, onde as cargas estão distribuídas no seu volume, ou no caso de uma esfera oca, onde as cargas ficam só na borda da esfera. Aqui eu só desenhei a esfera maciça, no caso, mas para a esfera oca as cargas ficariam apenas na superfície. Ou, se a esfera é maciça e ela é condutora, por repulsão, as cargas elétricas ficarão só na superfície. Tá? Então, nesse problema aqui, é óbvio que a simetria envolvida é a simetria esférica. E nós vamos considerar, para o cálculo do fluxo na lei de Gauss, uma superfície gaussiana imaginária, uma superfície esférica. Tá? E para esses dois casos aqui, então, a carga distribuída em todo o volume da esfera ou a carga distribuída só na superfície da esfera, na casca esférica. Tá? Então, nós vamos ver esses dois casos aí ao longo dessa aula. Então, primeiro vamos ver sobre o fio infinito. Então, um fio carregado infinito. Nós já vimos esse problema anteriormente, aí, já calculamos como é o campo elétrico desse caso. Tá? Então, eu tenho uma linha de cargas que se estende de menos infinito a mais infinito, as cargas distribuídas aí nesse fio. Tá? E nós vamos utilizar aí um cilindro de cargas, um cilindro, uma superfície gaussiana cilíndrica. E essa superfície gaussiana ela vai ser atravessada pelo campo elétrico emanado por esse fio. Tá? Então aqui nós estamos vendo o campo elétrico emanado pelo fio lateralmente. Mas se nós olhássemos esse fio frontalmente, nós conseguiríamos ver que esse campo elétrico ele tem um padrão radial. Né? Um padrão, na verdade, um padrão radial cilíndrico aqui. Tá? Então nós vamos ter que considerar um cilindro que vai envolver aí essa linha de cargas. Tá? E nesse caso,
Tá? Então, vamos tomar aqui só a parte aí de interesse, só a parte que está associada às cargas dentro do cilindro. Né? Então, nós vamos aplicar a lei de Gauss, calculando o fluxo do campo elétrico emanado por esse fio através dessa superfície gaussiana cilíndrica. E esse fluxo, pela lei de Gauss, tem que ser igual à carga interna, a carga que está dentro do cilindro, dividida por ε0. Tá? Então, vamos desenhar aqui um pouquinho maior, tá? Esse problema, para ficar mais simples para entender. Tá? Então, aqui eu tenho a linha de cargas. Esse cilindro ele vai ter um certo comprimento, e esse comprimento aí, engloba uma parte do fio infinito. Esse fio infinito ele é caracterizado por uma certa densidade linear de cargas, a densidade de cargas lambda. Tá? Então, aqui o cilindro tem um comprimento que nós vamos chamar de L. Tá? Então, dividindo a carga que está aqui dentro do cilindro, essa carga dividida pelo comprimento desse pedaço do fio, tá? Me dá aí a densidade de cargas. Então, é muito simples você calcular a carga interna, basta multiplicar lambda vezes L. Lambda vezes L é a carga interna, tá? Que está no cilindro. Então, quanta carga tem dentro do cilindro? A densidade de cargas, linear de cargas, vezes lambda. Veja que o fio é infinito, né? E a carga que está contida nele também é infinita, mas a densidade de cargas é um número finito em essência. Tá? Então, nós temos essa propriedade, essa vai ser a carga interna, lambda vezes L, e o cilindro ele vai ter um certo raio. Tá? Então, nós vamos medir o campo elétrico nesse raio, especificamente. Tá? Então, aqui, para fazer o cálculo do fluxo do campo elétrico, nós vamos separar essa superfície cilíndrica fechada. Veja que isso aqui é fechado, é um cilindro fechado. Nós vamos separar em 3 partes. Tá? As tampas, que nós vamos chamar aqui de S1 e S3, e a superfície lateral S2. Então, o fluxo total do campo elétrico será o fluxo através dessa superfície, o fluxo através dessa superfície e o fluxo através dessa superfície. Esse é o fluxo total. Tá? Então, vamos ver como é que fica esse fluxo de acordo com o campo elétrico. O campo elétrico ele vai apontar nessa direção. Tá? Então, essa é a orientação do campo elétrico. Mas nós sabemos que o versor normal para uma superfície fechada, nós convencionamos aí na última aula, que esse versor normal ele sempre aponta para fora do volume delimitado por essa superfície. Então, a normal ela vai apontar para fora, vai ser perpendicular a esse plano, vai ser perpendicular a esse plano apontando para fora, e vai ser perpendicular aqui ao elemento de área que nós estamos considerando aqui na lateral. Aqui. Então, a lateral é curva. E nós vamos dividir essa superfície curva em elementos de área infinitesimais. Tá? Então, para um determinado pedacinho de área aqui, né, ou aqui, vejo como é que fica a configuração do campo elétrico em relação ao normal. Então, nas laterais, na superfície S1 e S3, o campo elétrico ele é perpendicular ao normal. E quando você for calcular esse produto escalar vai me dar aí que nessa face e nessa face o campo elétrico E escalar n, esse produto escalar vai dar zero, porque eu tenho vetores perpendiculares. E ele só vai ser diferente de zero aqui na lateral, onde o campo elétrico é paralelo ao normal. Tá? Então, o fluxo total ele vai ser dado apenas pelo fluxo na parede lateral do cilindro. Nas tampas S1 e S3, o fluxo do campo elétrico ele vai ser zero, por causa dessa perpendicularidade entre o campo elétrico e a normal. Tá? Então vamos calcular esse fluxo, o fluxo através da superfície lateral. Então o fluxo através da superfície lateral, veja que agora é uma superfície aberta, E escalar n ds. Tá? Na verdade isso vai ser o fluxo total. Tá? O E é paralelo à normal, tá? Então esses dois vetores são paralelos na lateral. Tá? E escalar n, então todo o campo elétrico está na direção normal, então nós vamos substituir aqui simplesmente E. Tá? Então quando você faz E escalar n, dá módulo do E, módulo do n, cosseno do ângulo entre eles. Mas o ângulo entre eles é zero, cosseno de zero é 1, então nós temos E. Tá? E esse campo elétrico ele vai ser o mesmo. Veja que aqui eu tenho a parte aqui, a área lateral do cilindro da superfície gaussiana, só a parte lateral. Já esquecemos as tampas, porque nas tampas o fluxo é zero. Tá?
Então, em toda essa volta aqui, o módulo do campo elétrico, nesse mesmo raio, ele é o mesmo, ele é constante. O campo elétrico é constante para qualquer elemento de área nessa superfície que nós tomamos. Então, esse campo elétrico ele pode sair da integral, porque ele é constante, não depende do elemento de área, e nós vamos ter esse fluxo, tá? Mas essa integral, a soma de todos esses elementos de área em toda a superfície S2, vai me dar a área dessa superfície. Então, qual é a área dessa superfície? Para calcular a área da superfície lateral, tá? Então vamos considerar aqui a superfície lateral. Vamos imaginar que isso aqui eu posso cortar com uma folha de papel enrolada aqui, eu posso abrir essa folha de papel. Então esse lado aqui tem comprimento L, o comprimento do cilindro, dado o raio do cilindro. Se eu abrir esse perímetro aqui desse círculo, né? Então o perímetro desse círculo é 2πr, que corresponde a esse comprimento. Então essa área lateral é esse lado vezes esse lado. 2πr vezes L me dá a área lateral do cilindro. Tá? Então o fluxo do campo elétrico através da superfície S2 é o campo elétrico vezes a área lateral. Tá? A área lateral do cilindro. Mas pela lei de Gauss, tá? Pela lei de Gauss, nós sabemos que esse fluxo do campo elétrico por S2 é o fluxo total, e isso é igual a carga interna dividido por ε0. Então nós já sabemos quem é esse fluxo. Esse fluxo é o fluxo na superfície S2. E isso é igual a carga interna sobre ε0, mas nós sabemos quem é a carga interna. Então substituindo, o fluxo total é 2πrl vezes o campo elétrico, tá? É igual a carga interna dividido por ε0. Lembre-se que a carga interna era lambda vezes L. Aqui você pode cancelar L com L, tá? E dessa maneira o tamanho do cilindro, ou seja, o comprimento dele se torna arbitrário, não importa qual comprimento você escolha. Tá? E passando esse 2πr dividindo por outro lado, veja que ele está multiplicando, vou passar dividindo, nós temos o campo elétrico. O campo elétrico é lambda sobre 2πε0r. Esse campo elétrico ele vai apontar na direção radial, como nós estamos vendo aqui. Então, nós temos aí que o campo elétrico emanado por um fio carregado, um fio infinito, é igual, né? Ele vai ser um campo radial, é igual à densidade de carga dividido aí por 2πε0 dividido pelo raio. Tá? Então, vejam, esse campo elétrico nós já tivemos nas outras aulas. Né? E ele é um campo aí que decresce linearmente com o raio. Tá? E se você fizer um gráfico desse campo, nós vamos ver aí que o campo elétrico, né? Então, como o campo elétrico varia com o raio para o fio infinito carregado. Ele vai decrescer com 1 sobre R. Tá? Então, aqui, vamos supor que aqui é a linha de cargas, você está enxergando a linha de cargas frontalmente. Né? Então, esse campo elétrico ele tem esse tipo de decréscimo aí. Tá? Então, esse é o caso, aí, é assim que se aplica a lei de Gauss para o fio infinito, ok? Agora vamos ver aí para o caso aí da placa infinita. Bem, pessoal, então vamos estudar agora, né? Vamos realizar a aplicação da lei de Gauss para o problema aí de uma placa carregada infinita, ou também chamado aí de plano carregado infinito. Nós já fizemos em outras aulas aí, nós já fizemos esse cálculo, né, mas utilizando um outro método, a superposição de campos elétricos aí, produzidos por elementos de carga aí, pontiformes. Aqui nós vamos utilizar a lei de Gauss para resolver esse problema. Tá? Então, nós vimos aí que a lei de Gauss ela associa o fluxo do campo elétrico através de uma superfície, né, uma superfície fechada. Esse fluxo ele está associado à carga interna contida na superfície. Se tem carga interna numa determinada região do espaço, essa carga ela produz fluxo de campo elétrico ao redor dela numa certa superfície que contém essa carga. Tá? Então, vamos considerar aí, então uma placa, tá? Uma placa carregada. Tá? Aqui a placa infinita, infelizmente, pessoal, eu não tive tempo de desenhar uma placa infinita, demora muito, né? Então, eu desenhei uma placa finita mesmo, né? Vamos pensar que ela vai aí em todas as direções, tá? E ela estará carregada aí com uma certa densidade superficial de carga, sigma, carga por unidade de área, tá?
E a partir dessa informação, né, essa carga ela vai produzir um campo elétrico no espaço. Tá? E nós vamos aplicar a lei de Gauss aqui, né, para determinar qual é esse campo elétrico. Então, a lei de Gauss, né, vocês sabem, é dada aí por essa expressão que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada é igual à carga interna contida na região delimitada por essa superfície dividido por ε0. Tá? Então, a presença de carga determina aí um fluxo de campo elétrico numa superfície aí fechada S, né, que envolve a carga. Tá? Então, para aplicar a lei de Gauss, né, como nós vimos aí, você tem que explorar uma determinada simetria no problema. Então, a placa carregada, né, essa placa infinita, ela tem uma simetria que nós dizemos é uma simetria planar. Tá? Então, para resolver esse problema, nós vamos escolher uma superfície fechada específica, tá? Que nós chamamos aí de uma superfície gaussiana. Essa superfície gaussiana vai ser uma espécie de caixinha, tá? Um paralelepípedo. Tá? Então, essa caixinha em verde aqui, tá? Vejo que essa caixinha ela passa para a parte de baixo da placa. Então, eu tenho a placa aqui e essa caixinha é uma superfície gaussiana, uma superfície imaginária. Tá? Ela é uma construção matemática e vejam que ela, como ela é imaginária, ela consegue atravessar a placa. Tá? Então eu tenho parte da caixa de um lado e parte da caixa do outro. De modo que dentro do volume delimitado por essa caixa, tá? Eu tenho algumas cargas aqui dentro. Então essa vai ser a carga interna contida na caixa. Tá? Então essa caixa é a chamada superfície gaussiana, superfície S. É uma superfície fechada e por essa superfície é que nós vamos fazer o cálculo aqui do fluxo do campo elétrico. Tá? Como é que vai ser esse campo elétrico? Então esse campo elétrico ele vai ter esse aspecto. Ele vai ser um campo aí, nós já vimos isso, ele vai ser um campo uniforme, tá? E nós vamos ver que ele não vai decrescer com a distância. Você vai aumentando a distância da placa e o campo elétrico se mantém constante, com a mesma orientação. Tá? Então, desse lado da placa, nós vamos ter esse campo elétrico. Tá? Vejo que esse campo elétrico ele vai atravessar essa superfície desse lado. E do outro lado da placa, eu não desenhei aqui. Tá? Depois vocês vão ver mais para frente. Eu fiz um outro desenho. Tá? Do outro lado da placa, esse campo acontece a mesma coisa, só que ele é invertido, ele é para baixo. Tá? O campo sempre, vejo que o campo elétrico ele se afasta da carga positiva. Tá? Se afasta para cá, para esse lado. E na outra face da placa para o lado de baixo. Tá? Então a pergunta agora é, dada essa superfície gaussiana, qual é o fluxo determinado nessa superfície? Vejo que esse fluxo vai ser igual à carga interna dividido por ε0, constante a permissividade elétrica do vácuo. Então, qual é a carga interna contida nessa caixinha? Essa caixinha os livros nós vamos chamar aí normalmente de pillbox, uma pequena caixa, uma caixa de pílulas, tá? Uma caixinha, pense numa caixa de remédio, aí, uma caixa de pílulas, tá? Ela é um pequeno paralelepípedo, aí, uma superfície gaussiana imaginária, ok? Então, qual é a carga interna contida nessa superfície gaussiana? Qual é a carga interna contida aí no pillbox, tá? Então, vamos ampliar aquele desenho, tá? Eu vou fazer um pouquinho maior aqui. Então, essa é a superfície gaussiana que nós estamos considerando. Ela vai atravessar a placa. Né? Então, essa superfície gaussiana nós vamos chamar de S, tá? E S é a superfície fechada toda, tá? E aqui nós vamos caracterizar essa superfície fechada. Tá? Eu poderia dar as dimensões aqui, largura, altura, comprimento, etc. Mas eu não vou precisar de todas essas dimensões. Tá? A única dimensão que eu vou precisar, vocês vão perceber depois, vai ser a área dessa face superior e a área da face inferior, que aqui nós vamos considerar iguais. Tá? Então, vamos considerar a face superior do paralelepípedo e a face inferior tendo uma face de área A. A é a área da face e S é a denominação que nós damos para a superfície total, fechada total. Tá?
Então, quando você delimitar uma parte da placa com essa superfície gaussiana, você vai ter no meio aí, tá? Uma parte das cargas. Veja que a placa infinita ela continua em todas as direções. Mas quando você insere essa superfície gaussiana lá no meio, ela dentro da superfície, tá? Só vai ficar uma parte das cargas. E o fluxo do campo elétrico que atravessa essa superfície fechada, ele só é influenciado pelas cargas que estão dentro da superfície. As cargas que estão fora, nós vimos aí anteriormente que elas não devem influenciar esse fluxo do campo elétrico. Tá? Então, para realizar o cálculo do fluxo, né, nós vamos ter que considerar isso. Né? Qual a carga interna contida nessa superfície? Veja que a placa ela tem uma densidade de carga sigma. Tá? Então associada a essa área, então veja que a área da tampa superior aqui é a mesma área da placa. Então, se eu usar a área dessa placa e a densidade de carga, eu consigo achar qual a carga total, a carga interna que está nessa porção da placa. Tá? Então, a densidade de carga é a carga dividido pela área. Então, vamos supor que a carga que eu estou considerando é essa carga, e eu vou depositar essa carga ao longo dessa área, a área, no caso, dessa face A. Tá? Então, isso me dá a densidade de carga. Então, a carga interna dividido pela área desse pedaço da placa é igual à densidade de carga. Mas eu não quero a densidade de carga, eu quero o contrário. Eu tenho a densidade de carga e eu quero a carga interna. Então, invertendo essa equação, multiplicando sigma vezes A, eu tenho que a carga interna a essa superfície gaussiana é sigma vezes A. Tá? É a quanta carga tem dentro dessa região S. Tá? E aí nós vamos considerar o fluxo do campo elétrico. Veja que o campo elétrico ele vai atravessar as faces dessa placa dessa maneira. Tá? Então, atravessa a face superior e atravessa a face inferior. Tá? Vocês vão ver que nas faces laterais, nessas laterais, nós não vamos ter fluxo. Né? Nós já vamos ver aí que, até nem desenhei aqui, tá? Os vetores campo elétrico, eles não vão definir um fluxo nas laterais. Tá? O fluxo só vai ser dado aí na parte superior e na parte inferior. Então, esse é o campo elétrico. Então, vamos considerar aqui, aqui de novo, a superfície gaussiana fechada S, né, o paralelepípedo. Tá? Vamos ver esse paralelepípedo, um corte dele, né, vendo esse paralelepípedo pela lateral. Tá? Então, ele intercepta uma parte da placa. Veja que aqui, isso aqui não é um fio carregado, tá? Não confundam. Isso aqui é uma seção da placa. A placa é infinita, ela não acaba. Tá? Então, se essa é a caixa, essa é a região do paralelepípedo, dentro do paralelepípedo eu tenho uma certa quantidade de cargas. Que nós vimos ali que a carga interna é sigma vezes a área A. Tá? Então, como é que é o campo elétrico aí associado a essas cargas da placa? O campo elétrico ele vai apontar nessas direções. Tá? Então, de um lado da placa ele aponta para cima e do outro lado ele aponta para baixo. E sempre é um campo constante, ele sempre tem a mesma orientação espacial e o mesmo módulo, não importa em que posição você esteja para esse lado da face ou para esse lado da face. Entre as duas faces tem diferença. Aqui ele aponta para cá e aqui ele aponta para cá. Mas num lado da placa, né, veja que uma placa infinita, né, pense aí numa placa, já imaginaram uma placa infinita? Uma placa infinita, ela divide o universo em dois pedaços. O universo de um lado e o universo do outro lado. Tá? E você não tem como atravessar de um lado para o outro. Né? Isso seria uma placa infinita. Tá? Então, na quarentena, aí vocês podem dividir a casa de vocês aí com um plano infinito. Né? Se não querem ver a cara dos outros. Né? Quarentena está complicado. Tá? Então, vamos considerar aí o fluxo do campo elétrico. Para calcular o fluxo do campo elétrico, nós precisamos aí a normal da superfície. A normal de uma superfície fechada
por convenção, ela aponta para fora da superfície. Então, aqui estão os vetores normais, né, que são os vetores unitários perpendiculares à superfície. Então, aqui eu tenho uma superfície, eu tenho a perpendicular. Aqui eu tenho outra superfície, a perpendicular, etc. Tá? E aí vocês podem perceber o que acontece aqui. Aqui nós vamos ter vetores que são paralelos e vetores que são perpendiculares. Tá? Então, nas laterais, nas faces laterais, eu tenho o campo elétrico perpendicular à normal. E na tampa superior e na tampa inferior, tá? na face do topo e na face que eu chamei de base, o campo elétrico ele é paralelo à normal. Tá? Então, no topo e na base, o campo elétrico ele tem a mesma direção da normal, ele é paralelo. Mas nas laterais, nessas faces laterais, o que vai acontecer é que o campo elétrico ele é perpendicular à normal. Tá? Quando você for calcular o fluxo do campo elétrico, nessas faces, o que vai acontecer, você tem que calcular essa integral. Então, a integral de E escalar N ds. Tá? E quando você for realizar o produto escalar entre os dois vetores, se eles forem perpendiculares, o produto escalar de vetores perpendiculares dá zero. Tá? Então, esse produto escalar, tá, vai dar zero. E aqui o produto escalar, E escalar N, dá simplesmente o valor de E. Tá? Então, moral da história. Né? Então, o que acontece? Como o produto escalar, E escalar N, nas faces laterais, ele vai zerar por causa desse perpendicularismo. Tá? Então, o fluxo que vai sobrar, o fluxo que não é zero, é somente aquele da face do topo e da face da base. Tá? E nessas faces aqui, só nessas faces é que eu tenho fluxo de campo elétrico não nulo, tá? Por causa dessas propriedades. Tá? E vejam que nessas faces, tá? Eu não preciso fazer uma integração, tá? Porque essas faces elas são planas, então eu não vou precisar necessariamente fazer essa integral. Tá? Então vamos ver isso. Então vamos considerar novamente aí a superfície gaussiana. Tá? Essa superfície gaussiana, então, o fluxo do campo elétrico será dado apenas na face superior e na face inferior. Vejo que o campo elétrico ele é paralelo ao normal, tá? E nós vamos calcular o fluxo. Tá? Então, o fluxo vai ser o fluxo da base mais o fluxo do topo. Tá? Aqui eu não desenhei a normal, mas ela está apontando na face inferior, ela está apontando para baixo. É paralelo ao campo elétrico aqui embaixo. Tá? E vejam que para esse fluxo, para calcular esse fluxo, eu não preciso integrar, porque aqui nós temos uma superfície plana, tá? A superfície é plana e o campo elétrico ele é constante em todas as partes dessa superfície plana. Tá? Então eu não preciso integrar, eu posso utilizar aí, a expressão E escalar N vezes a área. Tá? Aqui por simetria, eu tenho a mesma condição desse lado e a mesma condição desse lado. Né? O campo elétrico de um lado é igual ao campo elétrico do outro. Então, o fluxo na base vai ser simétrico, igual ao fluxo no topo. Então, o fluxo do campo elétrico através dessa face vai ser igual ao fluxo do campo elétrico através dessa face. Tá? Então, essas faces nós vimos ali no início que elas tinham tamanho área A. Tá? Então, o fluxo do campo elétrico, né, em cada uma dessas faces, é E escalar N vezes a área. Eu não preciso integrar, tá? Basta usar essa equação. Tá? E aí, quando você faz esse produto escalar, E escalar N, você está avaliando, né, a orientação relativa entre o campo elétrico e o vetor normal, o vetor unitário normal. Tá? E esse produto escalar me diz quanto do campo elétrico aponta na linha da direção normal. Aqui vocês podem perceber que todo o campo elétrico, todo o valor de E, aponta na direção normal. Então, quando você abre esse produto escalar, aqui não vou fazer de novo, tá? Dá simplesmente E. Então, esse produto escalar dá E, porque o campo elétrico é paralelo ao normal, tá? E vezes A. Tá? Então, o fluxo na face de cima da superfície gaussiana é E vezes A, e o fluxo na parte de baixo também é E vezes A. Quando você soma esses dois fluxos, dá EA mais EA, total 2EA.
Então, para essa superfície gaussiana, que é um paralelepípedo, tá? O fluxo do campo elétrico ao longo dessa superfície fechada, atravessando essa superfície fechada, é igual a 2EA. Mas eu sei que pela lei de Gauss eu posso relacionar isso com a carga que está lá dentro. Tá? Então, vamos associar agora com a lei de Gauss. Né? Então, aqui está a placa outra vez. Tá? Então, essa placa tem uma densidade de carga sigma. Tá? E aí nós sabemos pela lei de Gauss que o fluxo é igual à carga interna sobre ε0. Mas nós acabamos de calcular que o fluxo é 2EA. Fluxo na parte superior, fluxo na face inferior. Tá? E aí nós tínhamos calculado também qual era a carga interna. A carga interna estava associada aí à densidade superficial de carga sigma. Tá? Então, sigma vezes A era a carga interna. E 2EA é o fluxo do campo elétrico. Vejo que nessa equação eu tenho A e tenho A. Esse valor, ou seja, a área da superfície gaussiana, o tamanho da superfície gaussiana, que é um paralelepípedo, esse tamanho é arbitrário para esse cálculo. Tá? Não, o resultado do cálculo não depende desse A. Então eu vou cortar, tá? E aí isolando o campo elétrico, né? Para isolar o campo elétrico eu passo esse 2 que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então o campo elétrico para a placa carregada infinita, calculado aqui pela lei de Gauss, é sigma sobre 2ε0. Dada a densidade de carga da placa, o campo elétrico que emana dessa placa é dado aí só por essa pequena fórmula, sigma sobre 2ε0. Então, o campo elétrico ele vai ter aí essa configuração aí na parte de cima da placa e na parte de baixo da placa. Tá? Ok? Nós já tínhamos visto isso antes aí por um outro método. Aqui nós só estamos reforçando. Tá? Então, essa é a equação. Vamos ver o gráfico dessa equação. Então, o gráfico dessa equação ele pode ser comparado aí com o de uma placa finita. Nós vimos aí que para uma placa, um disco de tamanho finito carregado, você tinha aí nós tínhamos aí esse campo elétrico, tá? Essa configuração de campo elétrico que nós vimos em umas aulas anteriores. E agora nós vimos aqui que o campo elétrico para uma placa infinita é sigma sobre 2ε0 sempre. Numa das faces aponta numa direção e na outra face aponta na outra direção. Então, para a placa infinita, o que nós temos é isso. Tá? Então, de um lado, o campo ele aponta a favor do eixo, né? Ou seja, ele tem uma orientação positiva em relação a um determinado eixo de referência, e do outro lado da placa ele vai ficar ao contrário. Né? Então, para cima, para baixo. Né? Com o mesmo módulo, aqui mesmo módulo, sigma sobre 2ε0. O módulo seria sigma sobre 2ε0. Esse menos significa que ele está apontando na direção contrária. Então vejo que ocorre um salto aqui. Tá? Então, de um lado da placa, você tem esse valor para qualquer distância que você esteja da placa. Tá? Então vejo que, para entender o que está acontecendo aqui, imagine que aqui, né, aqui está a placa. Tá? Aqui estão as cargas. E eu vou me aproximando da placa, e vou observando esse campo. Tá? Então o campo ele aponta na direção negativa, no sentido negativo. E aí eu chego aqui nessa posição, o campo elétrico ele muda repentinamente de sinal, ele dá um salto, né, que nós chamamos uma descontinuidade, tá? E ele vai apontar na outra direção. Tá? Mas o módulo é sempre o mesmo. Não importa a distância que você esteja, o módulo do campo elétrico de uma placa infinita sempre será sigma sobre 2ε0. Okay? Na verdade, o que acontece é que você nunca tem uma placa infinita. Como eu falei, a placa infinita vai dividir o universo em dois pedaços. Tá? Nós sempre vamos ter uma placa aí finita, né? Mas você pode realizar a aproximação na qual você pense, bom, eu vou imaginar uma placa grande o suficiente de modo que ela possa ser tratada aí como infinita. Tá? Então, se você tem um disco carregado de um certo raio, tá? E você vai aumentando gradativamente o raio desse disco, esse gráfico aqui ele vai mudando. Essa curva, eu não fiz a animação, podia ter feito a animação, mas vamos imaginar aqui. Né? Então, se eu for aumentando o raio do disco,
o que vai acontecendo é que essa linha aqui ela vai ficando cada vez mais esticada e vai ficando horizontal até chegar nessa condição. O mesmo embaixo, né? Se eu for aumentando o raio do disco, o tamanho do disco, né? Ele vai se aproximando, né? Da condição aí de infinito, nunca é infinito, né? Mas vamos pensar dessa maneira, e essa linha ela vai esticando e vai se tornando aí horizontal dessa forma, tá? Então é isso que nós temos aí para o cálculo do campo elétrico de uma placa carregada infinita, ok? Alguma pergunta, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte. Agora vamos ver outro tópico, tá? Então vamos calcular agora o campo elétrico de uma distribuição de carga esférica. Nós vamos fazer o cálculo do campo elétrico para uma casca esférica, tá, carregada, e depois para uma esfera maciça carregada. Vamos ver a diferença. Tá? Então vamos considerar aqui uma esfera, tá? Sendo que somente a superfície da esfera, veja que isso aqui é volumétrico, tá? Aqui nós temos um corte, né, da esfera, tá? E as cargas elas permanecem apenas na superfície da esfera. Tá? Vamos considerar que a esfera tem um raio R e nós temos as cargas somente na parte externa, na casca da esfera. Tá? Então por isso que casca esférica carregada. Qual o campo elétrico produzido por essa distribuição de carga em todo o espaço? Então, isso que nós vamos responder, tá? E vamos utilizar aqui a lei de Gauss. Tá? Então, pela lei de Gauss, né, nós temos que utilizar aí uma superfície gaussiana. Né? Então, a carga Q maiúsculo, é a carga total depositada nessa casca esférica. Então, utilizando aqui a lei de Gauss, o fluxo do campo elétrico, através de uma superfície gaussiana, é a carga interna sobre ε0. Tá? Qual superfície gaussiana nós vamos utilizar? Para a escolha da superfície gaussiana, nós temos que observar qual é a simetria que é observada nesse problema. Qual é a simetria associada a essa geometria. Então, aqui nós temos a geometria esférica. Tá? Então, o corpo é esférico. Então, vamos escolher aí, por coincidência, uma superfície gaussiana que também seja uma esfera, uma superfície imaginária, tá? Uma construção geométrica. Então, vamos considerar uma esfera. Essa esfera ela pode ser menor do que a esfera carregada, tá? Ou maior do que a esfera carregada. Aqui nós vamos considerar inicialmente que ela está dentro aí da esfera carregada, tá? Da casca esférica carregada. E depois nós vamos considerar fora. Então essa é a superfície gaussiana. O raio dela eu vou chamar de um outro nome aqui, R minúsculo. R maiúsculo é o raio aqui da esfera, né, da esfera física, né, carregada. E R minúsculo seria o raio da superfície gaussiana, a construção matemática imaginária, que nós vamos utilizar para a aplicação da lei de Gauss. Tá? Às vezes eu fico gaguejando. Ok? Então, primeiro nós vamos calcular então com essa superfície gaussiana. Isso vai me dar o campo elétrico aqui dentro dessa esfera. Depois nós vamos fazer, né, a superfície gaussiana maior do que a esfera. Tá? E aí nós vamos calcular o campo elétrico fora. Então, como é que fica o campo elétrico dentro? Vejam que na lei de Gauss nós temos que considerar a carga interna. Qual a carga interna a essa superfície gaussiana? Veja que todas as cargas aqui, ó, elas estão fora dessa esfera gaussiana. Tá? Então, dentro da superfície gaussiana, nesse volume, não existe nenhuma carga. Então, a carga é zero. Então, isso implica que essa integral de fluxo, esse fluxo é nulo, porque aqui dentro não tem nenhuma carga. Veja que o fluxo do campo elétrico ele só é influenciado pelas cargas que estão dentro da superfície gaussiana. As cargas que estão fora não influenciam o fluxo, porque vamos supor essa carga aqui. Né? Essa carga tem uma linha de campo, essa linha de campo entra desse lado, mas sai pelo outro, atravessa. A mesma coisa para as outras cargas. As linhas de campo que entram por um lado e saem pelo outro. Quando você faz o cálculo, o computo aí do fluxo, né? Mesmo que exista a variação
com a distância ao quadrado aí desse fluxo, nós vamos observar aí que no final você tem um cancelamento e o fluxo total vai ser zero. Tá? Então, se o fluxo através dessa superfície gaussiana não é nulo, o fluxo do campo elétrico através dessa superfície gaussiana é nulo, isso implica que eu não tenho campo elétrico. Tá? Então, o campo elétrico dentro dessa superfície, dentro dessa casca esférica, ele vai ser zero. Tá? Então, isso significa que essas cargas, tá? Mesmo que estejam na borda dessa casca esférica, né? Na borda definida por essa casca esférica, essas cargas não vão influenciar eletrostaticamente o que acontece aqui dentro da esfera. Tá? Nós não vamos ter campo elétrico nessa região. Tá? O campo elétrico vai ser zero. Agora vamos ver como é que fica o campo elétrico fora da esfera. Aí fica um pouquinho mais difícil. Então, o campo elétrico externo. Então, agora, nós vamos considerar aqui a casca esférica carregada. Tá? E, para a aplicação da lei de Gauss, nós vamos utilizar aí a superfície gaussiana aí como raio, R', né? Maior do que o raio da própria casca esférica material carregada. Tá? Então, nós vamos ter aqui que calcular essa integral de fluxo. Qual a carga interna que nós temos aqui nessa região? Vejo que a carga que está dentro da superfície gaussiana é toda a carga que eu depositei ali na casca esférica. Então, toda a carga que foi depositada na casca esférica é Q maiúsculo. Tá? E aí nós vamos calcular aí essa integral de fluxo. Vamos fazer esse cálculo. Então, para fazer esse cálculo, eu tenho que considerar quem é o vetor campo elétrico, quem é o versor normal e quem é o elemento ds infinitesimal de área. Tá? Então, esse é o elemento infinitesimal de área, ds. Esse elemento infinitesimal define uma reta normal, tá? Perpendicular a essa superfície. Veja que aqui eu desenhei meio curvo, né? Aqui eu desenho, mas quando você torna esse elemento de área infinitesimal, tá? De fato, essa superfície ela fica pequena o suficiente para que você aproxime essa superfície curva por uma superfície plana. Uma superfície plana tem apenas uma normal. Tá? Se ela fosse curva, não teria só uma normal. Teria mais aí de uma reta normal. Cada ponto teria uma reta normal. Mas aqui nós aproximamos essa superfície por um plano, tá? Quando eu chego nesse limite infinitesimal, eu só tenho uma reta normal. O campo elétrico, para essa distribuição de cargas, ele vai ser desse jeito, ele vai ser radial. Tá? Então, o campo elétrico de uma esfera, uma casca esférica carregada, tá? Ele é um campo radial. Tá? Então, nós vamos ter aí essa configuração para o cálculo do fluxo. Então, quando você fizer o produto escalar E escalar N, o campo elétrico ele aponta na linha radial. Tá? Então, ele é radial. A normal também aponta na linha radial. Os dois apontam na linha radial. Quando você faz esse produto escalar, R escalar R, isso me dá 1. Tá? Isso significa que esse produto escalar mostra para nós quanto do campo elétrico aponta na direção da normal. Quanto do campo elétrico, do vetor campo elétrico, está apontando na direção da normal. Aqui vocês podem perceber que o campo elétrico concorda totalmente com o sentido da normal. Ele está totalmente, todo o E está nessa direção normal. Tá? Então, nós temos isso. Tá? Então, nós vamos colocar, no lugar desse produto escalar, nós vamos substituir simplesmente E. Então, dada aqui a mesma condição, tá? Só repetir o desenho. Tá? Então, nós temos aí o fluxo do campo elétrico, é a integral de EdS é igual a carga total, carga interna, dividido por ε0. Esse fluxo, esse campo elétrico, ele vai ser uniforme, ele vai ter o mesmo valor em torno aí dessa superfície gaussiana. Tá? Essa superfície gaussiana esférica, tá? Ela não é escolhida ao acaso, porque só para essa superfície gaussiana esférica nós temos aqui o campo elétrico igual em todos os... Ele tem o mesmo módulo, né? Mesmo módulo, orientação diferente, mas mesmo módulo em todos os pontos dessa superfície esférica. Tá? Então, nós podemos tirar esse campo elétrico da integral, tá? Ou seja, não importa qual elemento de área eu escolha, se é esse,
Não importa, o módulo do campo elétrico associado a esse produto escalar sempre vai ser o mesmo, E. Então, ele não depende do ds, ele sai da integral. E aí nós vamos fazer essa integral, tá? Então, para fazer essa integral, tá? Veja que essa integral é a soma, né? É uma soma infinita desses elementos infinitesimais ds. Tá? Então, isso me dá a área total da superfície esférica. Tá? Nós sabemos quanto que é a área da superfície esférica, mas aqui nós vamos fazer o cálculo. Tá? Então, como é que se faz esse cálculo aí? Tá? Então, vamos considerar aí se a esfera, se eu tenho uma esfera, vamos considerar coordenadas esféricas. Tá? Então, vamos supor aí, né, para quem não sabe coordenadas esféricas, vamos supor que eu tenho um ponto no espaço. Como é que eu represento esse ponto no espaço? Eu posso utilizar 3 números, 3 coordenadas, posição x, posição y, posição z, tá? Para representar esse ponto. Ou nós podemos utilizar outros 3 números, um raio e 2 ângulos. Tá? Então, o raio r é a distância desse ponto até a origem. Essa distância aqui é a distância radial. O ângulo que essa linha radial forma com o eixo z, nós chamamos de θ. E o ângulo que a sombra dessa linha radial, a projeção dessa linha radial, faz no plano xy, então, o ângulo que essa projeção faz, que essa projeção tem com o eixo x, esse ângulo nós chamamos de φ. Então, em coordenadas cartesianas, nós utilizamos números x, y, z para representar a posição desse ponto no espaço. Em coordenadas esféricas, nós vamos utilizar o raio e 2 ângulos para realizar aí a mesma função, tá? Só que de modo diferente. Tá? Então, vejam que aqui, na integral de fluxo, tá? Na superfície esférica, nós temos aí um elemento de área. Então, eu tenho que considerar uma área, que vejo que isso aqui é um ponto. Para obter, a partir de um ponto, uma área, eu vou ter que varrer uma certa região aí da superfície esférica com esse ponto. E para fazer essa pequena varredura ao longo dessa pequena superfície, nós vamos ter que variar um pouco os ângulos. Eu vou ter que variar um pouco o ângulo φ e variar um pouco o ângulo θ. Fazendo essas variações, eu tenho aí esse ponto varrendo uma determinada área, sempre com o mesmo raio. Tá? E esse elemento de área, ds, que é o que aparece aqui, tá? Esse elemento de área, ele pode ser, você pode verificar isso, ele é dado por essa seguinte expressão, ds é igual a r ao quadrado seno de θ dθ dφ. Tá? Então, dθ dφ são as pequenas variações, são as variações diferenciais aí no ângulo θ e no ângulo φ. Você varia um pouquinho esse ângulo, tá? Você está fazendo a varredura nessa linha. Você varia um pouco esse ângulo, nós temos a varredura nessa linha. Confrontando os dois, você produz aí essa expressão. Tá? Aqui eu não vou demonstrar, se vocês quiserem, né, vocês podem pesquisar aí. Vocês podem pesquisar, por exemplo, no link aí do Wikipedia, Spherical Coordinates. Tá? Lá tem a demonstração dessa equação, provavelmente. Tá? Bom, então vamos fazer essa integração. Então, o ds vai ser isso. Tá? Então, vai ser essa expressão. E vejo que aqui eu vou ter uma integral dupla. Tá? Uma integral dupla. Uma dessas integrais vai servir para a integração em θ e outra integral vai servir para a integração em φ. Vejo que, como a integral é em θ e em φ, o r ao quadrado não depende dessas variáveis. Na verdade, ele é constante para a esfera. Então, esse r ao quadrado ele pode sair da integral e nós vamos ter isso. Tá? Então, o r ao quadrado sai da integração. Uma das integrais eu faço em relação ao ângulo φ e a outra integral, dessa integral dupla, eu vou associar aí a variação de dθ. Né? Então, quais são os limites de integração aí, de modo que você faça a varredura, com esse elemento de área, você faça a varredura de toda a superfície esférica. Então, para fazer a varredura de toda a superfície esférica, eu vou ter que variar o ângulo φ, eu vou ter que dar toda a volta. Ele vai começar, esse ângulo ele vai começar aqui e ele vai dar toda a volta, né? Toda essa volta aqui. Toda a volta é 360 graus. Então, ele vai variar, o φ vai variar de 0 até 360 graus. Mas 360 graus em radianos é 2π. Tá? Então, nós vamos ter o φ variando de 0 a 2π. Já o ângulo θ, por outro lado, para que você faça a varredura
com esses elementos de área de toda a superfície esférica, esse ângulo φ ele vai ter que variar daqui, né, com o ângulo 0, vai variar até lá do outro lado, né, ângulo de 180 graus. Vai variar o ângulo θ, vai variar de 0 até 180 graus para você varrer toda a superfície esférica. Então, 180 graus em radianos é π. Tá? Então, esses são os limites de integração. Tá? O φ de 0 a 2π, o θ de 0 a π. Quando você faz essas integrais, essa integral aqui é bem fácil. Essa integral dá φ nesse intervalo, e nesse intervalo φ resulta aí no fator 2π. Essa integral, a integral do seno, tá? É menos cosseno. Então, se eu derivar menos cosseno, eu chego em seno, né? Seno de θ. Então, essa integral é menos cosseno de θ nesses limites de integração, e a outra integral é φ nesses limites de integração. Essa integral dá 2π, né? Esse limite de integração dá 2π, e esse limite de integração, quando você substitui π e 0 aqui, esse fator vai dar 2. Então, 2 vezes 2π dá um total 4π. Tá? 4π vezes r ao quadrado é a área da superfície esférica, como já esperado, né? Como já muito aguardado, né? Então, o campo elétrico vezes a área dessa superfície esférica total de raio R, né, é igual ao fluxo. Mas eu sei pela lei de Gauss que o fluxo do campo elétrico é a carga total dividida por ε0. Tá? Então, a partir daqui, se eu isolar o campo elétrico, eu vou passar dividindo esse fator 4πr², dividindo para o outro lado. Tá? Nós vamos ter aí que esse campo elétrico, né, para essa distribuição de carga, o campo elétrico externo à esfera, ele vai ser dado aí por essa equação. 1 sobre 4πε0, Q sobre r², né, para o raio aí, para a região do espaço que está fora, né, da superfície da casca esférica. Tá? Então, juntando aí, então vimos que nós calculamos o campo elétrico dentro da esfera era 0, e fora da esfera é isso. Vamos fazer o gráfico do campo elétrico para todas as regiões do espaço. Então, nós vamos ter o seguinte, né? Então, como o campo elétrico varia aí de acordo com a posição que você está em relação ao centro da casca esférica. Então, veja que eu tinha uma casca esférica carregada. Conforme você vai se movimentando, partindo aí da origem do meio da casca esférica, do centro da casca esférica, você vai verificando qual é o campo elétrico. Tá? Então, na região interna à casca esférica, o campo elétrico é 0. Eu não tenho campo elétrico. Mas na parte externa, eu tenho aqui que o campo elétrico é 1 sobre 4πε0, que é sobre r² na direção radial. Então, esse campo elétrico é o campo elétrico de uma carga pontiforme. Tá? Então, fora da esfera, fora da casca esférica carregada, o campo que nós vemos é o campo de uma carga pontiforme. Tá? Como se toda a carga que está distribuída na superfície esférica, como se toda essa carga ela estivesse concentrada no meio da esfera. Tudo se passa dessa maneira, como se a carga estivesse lá no meio. Mas dentro da esfera eu não tenho campo elétrico. As cargas elétricas não conseguem exercer efeito eletrostático na parte interna da esfera. O campo elétrico dentro dela é 0. Então é isso, esse é o resultado aí do campo elétrico para uma casca esférica carregada, ok? Então nós temos agora, né, uma outra situação, tá? Então nós já fizemos o campo elétrico, né? Nessas aulas nós fizemos o campo elétrico do fio carregado, o fio infinito. Nós fizemos o cálculo do campo elétrico da placa carregada infinita. Fizemos o cálculo do campo elétrico para uma esfera, para uma casca esférica carregada. E agora nós vamos fazer o cálculo do campo elétrico para uma esfera maciça. Tá? Então, numa esfera maciça, as cargas elas não estão só na superfície. Elas estão distribuídas em toda a região determinada aí pelo volume da esfera. Tá? Veja que isso aqui é volumétrico, não é um disco, tá? Não confundam. Tá? É uma esfera, é 3D. Tá? Então, para que isso seja possível,
é necessário que a esfera não conduza eletricidade, porque se ela for condutora, o que aconteceria? As cargas, elas sofrem repulsão mútua entre si. Aqui eu só tenho cargas positivas, então existiria uma repulsão entre elas, de modo que se elas podem se movimentar no material, se o material conduz, permite o movimento dessas cargas, tá? Então essas cargas vão realizar um movimento transitório, de modo a se afastar o máximo possível umas das outras. E esse afastamento, né, ele ocorre quando as cargas ficam na superfície. Então, para uma esfera condutora, tá, eu não tenho como estabelecer essa condição, uma distribuição uniforme de cargas. Para uma esfera condutora, as cargas se repelem e vão para a borda e se tornam, o caso que nós vimos, que é a casca esférica. Tá? Aqui, para que eu possa ter essa condição, é necessário aí que nós tenhamos uma esfera que não seja condutora de eletricidade. As cargas não possam executar aí um movimento de maneira fácil, né? Sem muito trabalho, elas não consigam se movimentar facilmente nesse material. Tá? Então elas vão ficar onde você deixar, onde você largar. Tá? Então essa é a carga total da esfera, tá? E nós vamos aplicar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico interno a essa esfera. Tá? Então essa esfera, de novo, tem a raio E, só que agora ela é maciça. Tá? E vamos aplicar a lei de Gauss. Então o fluxo do campo elétrico, né, através da superfície gaussiana é igual à carga contida nessa superfície gaussiana dividido por ε0. Qual a superfície gaussiana que nós vamos usar aqui? Então a simetria, de novo, é a simetria esférica. Nós vamos utilizar uma superfície gaussiana esférica de um raio R minúsculo, menor do que o raio da própria esfera maciça. Então qual a densidade de carga que nós vamos ter aqui? Tá? Então, a partir da densidade de carga, a densidade volumétrica de carga, é que nós vamos calcular qual a carga contida na superfície gaussiana. Veja que agora eu tenho cargas aqui dentro. Então, se eu tenho cargas dentro da superfície gaussiana, então o fluxo não vai ser zero. Tá? Eu tenho campo elétrico aqui. Tá? Então, para calcular esse campo elétrico, nós precisamos da carga interna. Qual a carga interna que eu tenho aqui? Essa carga interna ela pode ser obtida a partir da densidade de carga. Então, vejo que a densidade de carga volumétrica é quando você deposita essa carga ao longo de todo esse volume esférico e essa carga ela se distribui por igual, uniformemente nesse volume. Então, a carga total dividida pelo volume total da esfera. Tá? Então, isso me dá a densidade volumétrica de carga ρ. Tá? Mas o volume da esfera, a fórmula, a equação do volume da esfera, ele é bem conhecida. O volume de uma esfera é, por exemplo, em metros cúbicos, 4/3 de πr ao cubo. Né? O raio da esfera ao cubo vezes 4/3 de π. Tá? Esse é o volume de uma esfera. Então eu sei que é esse volume, então se eu substituir esse volume, esse fator 4πr ao cubo vai ficar no denominador e o 3 ele vai inverter e vai lá para o numerador. Então, a densidade de carga associada a essa eletrização, tá? A densidade de carga volumétrica determinada por essa eletrização é 3Q, né, a carga total, sobre 4πr ao cubo. Tá? Mas essa densidade de carga, ela vale em todas as porções da esfera, inclusive nessa porção interna aqui. Então, nós vamos utilizar essa densidade de carga para saber quanta carga tem aqui dentro. Tá? Então, vamos ver isso. Então, nós temos aqui a mesma condição, só que agora, vejam que o campo elétrico, o fluxo do campo elétrico pela superfície gaussiana, ele só vai ser afetado pelas cargas que estão dentro da superfície gaussiana. As cargas que estavam fora, elas não vão contribuir para o cálculo do fluxo. Então, vejo que eu nem desenhei aqui as cargas que estavam fora da superfície gaussiana. Só estou desenhando aqui as cargas que estão dentro da superfície gaussiana. Então, qual é essa carga interna? Tá? Quanto vale essa carga interna? Então, aqui, agora, a minha esfera, ela não é a esfera maciça, e sim a esfera aí, imaginária, a superfície gaussiana. Então, a carga interna, carga é a densidade de carga vezes o volume. Tá? Então, invertendo aquela equação,
Então, densidade volumétrica de carga é a carga dividido por volume. Então, se você passa o volume multiplicando, você tem a carga. Tá? Então, quanta carga eu tenho nessa região? É o valor da densidade de carga vezes o volume dessa região. O volume determinado aí pela superfície gaussiana. O volume delimitado pela superfície gaussiana. Tá? Então, o volume dessa superfície gaussiana nós podemos calcular. E a densidade de carga nós obtivemos no slide anterior a partir aí da carga total e do volume total da esfera maciça. Tá? Então, a densidade de carga aí da esfera nós vimos que é essa, né? E o volume, né? O volume dessa determinado aí por essa esfera, por essa superfície gaussiana, esse volume é 4/3 de πr². Só que agora não é o raio da esfera maciça, mas sim o raio da superfície gaussiana. Tá? Então, nós vamos colocar aqui R minúsculo agora. Tá? Então, qual a carga interna? 4/3 de πρ vezes R². Ρ é a densidade volumétrica de carga, 3Q sobre 4πr². Então, vamos colocar esse fator aqui, né? E aí nós temos o seguinte, tá? Então, 4πr³ vezes ρ. Né? Vejo que aqui eu tenho vários fatores iguais. O 4 vai cancelar o 4. O 3 vai cancelar o 3 e o π vai cancelar o π, de tal maneira aí que nós temos aí que a carga interna contida na superfície gaussiana é Q maiúsculo R² dividido por R maiúsculo ao cubo. Tá? Então, essa é a carga delimitada aí pela superfície gaussiana esférica. Tá? Daqui a pouco está acabando, tá? Mais um pouquinho, pessoal. Tá? Desculpem aí falar direto, se eu parar, atravessa aí, depois fica difícil para voltar. Tá? Já vou parar de falar, tudo bem? Então, vamos agora, então nós sabemos qual é a carga interna, resta saber qual o cálculo do fluxo. Então, o fluxo integral de E escalar N ds nessa superfície esférica fechada. Aqui vai ser o mesmo cálculo que nós fizemos antes. Tá? O campo elétrico ele é radial, tá? Anormal a um determinado elemento superficial, um elemento infinitesimal de área ds. Anormal também vai ser radial, os dois vetores eles são paralelos. Aqui eles são paralelos. Se eu desenhasse esse elemento de área num outro lugar, sempre aconteceria essa condição. E é paralelo a N, tá? De tal maneira que esse produto escalar, outra vez, dá simplesmente E. E esse campo elétrico, ele é uniforme, né? Ele é sempre o mesmo para qualquer elemento de área que você tome. Tá? Então, nessa expressão, o campo elétrico, né? Então, o produto escalar dá E. Tá? Esse campo elétrico ele é sempre o mesmo, não depende de ds, então ele pode sair da integral. E aí nós sabemos que essa integral aí, nós fizemos o cálculo ali, isso aqui da área dessa superfície esférica. Então, a área dessa superfície esférica é 4πr minúsculo ao quadrado. Tá? Então, esse é o fluxo que atravessa essa superfície gaussiana dentro da esfera. Tá? Então, esse fluxo, né, nós igualamos ali a carga interna sobre ε0. Então, a carga interna sobre ε0 é E vezes 4πr². Mas a carga interna nós tínhamos determinado. Tá? Então, a carga interna é Q maiúsculo R² dividido aí por R maiúsculo ao cubo. Carga interna sobre ε0, fluxo é E vezes 4πr². Tá? Então, aqui eu posso passar esse fator 4π para o outro lado dividindo. Vejo que aqui um termo R² vai cancelar com o termo R², né? Vai ficar um R só. Então, o campo elétrico para a parte interna dessa esfera maciça vai ser dado aí por essa expressão. Veja que o campo elétrico ele tem a orientação radial, ele é radial, tá? Mas ele tem esse fator 1 sobre 4πε0, R², tá? Veja que esse fator é constante. Tá? O raio da esfera maciça ele é tomado aí como constante. Esse campo elétrico ele só depende do raio, ele cresce linearmente com o raio. Nós vamos ver daqui a pouco no gráfico. Tá? Então esse é o campo dentro da esfera maciça. Para uma esfera maciça, o campo elétrico dentro dela não é zero.
Para uma esfera oca, para uma esfera, uma casca esférica carregada, o campo elétrico dentro dela é nulo, tá? Ok? Então, esfera maciça, o campo elétrico dentro dela não é zero. A esfera oca, o campo elétrico é zero. Tá? Então, agora vamos fazer o cálculo aí do campo elétrico na parte de fora, na parte externa da esfera maciça carregada. Mas a parte externa da esfera maciça, tá? Então, de novo, a esfera maciça carregada com carga Q. Eu vou estabelecer uma superfície gaussiana, agora aí que está engloba toda a carga. Então, a carga interna a essa superfície gaussiana, tá? De raio R minúsculo, vai ser simplesmente a carga total, a carga interna contida pela superfície gaussiana é a carga total. E aplicando a lei de Gauss, nós vamos ter isso. Então, o fluxo é igual a carga total dividido por ε0. Mas esse fluxo, nós já fizemos esse cálculo, vai dar o mesmo fator que nós vimos antes. Tá? O campo elétrico ele vai ser radial, a normal vai ser radial. Tá? O campo elétrico ele vai ser constante em todos os elementos de superfície, tá? De modo aí que você tem essa integral vai dar E vezes 4πr ao quadrado. Tá? Então, o fluxo por essa superfície, de novo, vai dar E vezes 4πr ao quadrado. Nem precisa fazer a conta. Isso é igual a Q sobre ε0. Então, isolando o campo elétrico, nós vemos aí que o campo elétrico na parte externa da esfera maciça, é 1 sobre 4πε0 Q sobre r ao quadrado. Tá? Então, vejam, quais são as similaridades e diferenças para uma esfera maciça carregada e para uma esfera oca carregada, para uma casca esférica carregada. Tá? Vejam que na esfera oca, dentro eu não tenho campo elétrico. Na esfera maciça, dentro eu tenho campo elétrico, um campo elétrico linear. Tá? Para uma esfera maciça, o campo elétrico é o campo de uma carga pontiforme. O campo elétrico externo é o campo de uma carga pontiforme. E para uma casca esférica, para uma esfera oca, também é. Tá? Então, para os dois casos, para a esfera maciça e para a esfera oca, o campo fora é igual. Tá? O que muda é o campo dentro. Para a esfera oca, o campo elétrico é zero. E para a esfera maciça, o campo elétrico não é zero. Ele apresenta um comportamento linear. Então, vamos ver o gráfico para a esfera maciça. Então, no caso aí da esfera maciça, o campo elétrico fora da esfera é o campo de uma carga pontiforme, né? E o campo dentro da esfera, tá? É um campo linear que vai crescer aí com o raio. Tá? Então, variando aí, vendo aí o comportamento do campo elétrico em relação ao raio, nós vamos ter aí que na parte de dentro o campo elétrico cresce linearmente, mas na parte de fora ele decresce com o fator aí 1 sobre r ao quadrado. Tá? Ok, pessoal? Então, espero aí que vocês tenham entendido aí como funciona a aplicação da lei de Gauss para resolver esses tipos de problemas. Para o cálculo de campo elétrico, a lei de Gauss ela não é tão útil. Ela só serve quando eu tenho essas simetrias. Quando você não tem simetria no problema, você não consegue utilizar a lei de Gauss para calcular campo elétrico. Felizmente, a lei de Gauss ela tem outros usos. Tá? Então, ela serve aí, nós vamos ver que ela serve para você definir o que nós chamamos de equação de Poisson ou equação de Laplace. Tá? Nós podemos definir essas equações a partir da lei de Gauss. Nós podemos utilizar a lei de Gauss no tratamento aí de ondas eletromagnéticas, nas equações de Maxwell, entre outros usos. Tá? Então, é uma lei muito importante aí na física. A física 3 é um tema central. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Né? Qualquer dúvida, eu vou ficar aí à disposição de vocês.